Então, olá André, como vai? Eu agradeço aí a tua aceitação do meu convite para dialogar sobre questões econômicas no Brasil de hoje, um Brasil paralisado, estagnado e completamente absorvido nas ideias do déficit público. Parece até um mantra, né? Parece até aquela coisa, fumar dá câncer. Furar o teto de gastos é uma catástrofe econômica, todo o país falando a mesma coisa, com contenção de déficit público, teto fiscal, num país que, contraditoriamente, precisa de muitos investimentos em todas as áreas, seja educação, saúde, infraestrutura, as estradas esburacadas, as coisas estão todas deterioradas e, ao mesmo tempo, o governo dizendo que não pode investir, que não pode furar teto de gastos. Eu me lembro que você, André Lara Rezende, um dos autores, ou talvez o principal autor do Plano Real, o plano que tirou o Brasil da hiperinflação e até da inflação, e hoje temos uma moeda estabilizada. Quando eu me lembro disso, eu chego a ver você quase como aquele que poderia ser o autor de um novo plano, já que você estabilizou nossa moeda, que era quase selvagem, incivilizada. Quem sabe você hoje traria um plano equivalente para destravar o Brasil e levá-lo novamente ao crescimento e à distribuição de renda. É claro que eu me lembro de um psicanalista, Bion, que me falou uma vez pessoalmente, ele já é falecido, um psicanalista inglês. Ele me disse: o ser humano está pronto para esperar um Messias. Claro que a gente às vezes aguarda o Messias e ele vem errado, né? Mas há uma expectativa, numa situação em que é muito adversa, há uma expectativa realista de que a gente possa encontrar um caminho salvador, né? Um caminho que tire a gente dessa situação. Então, eu queria falar contigo, e você é uma voz dissonante entre os economistas não polarizados. Você é uma voz que vem, através do último livro, por exemplo, Senso e Contrassenso, e também nos seus artigos no Valor e algumas entrevistas, você vem falando muito criticamente desse monopólio dogmático, desse monopólio mental em relação ao déficit público. Então, eu gostaria de começar perguntando a você como é que te surgiu essa ideia? Como você desenvolve essa ideia de que isso não está certo? Bom, Paulo, deixa eu começar te agradecendo o convite para essa oportunidade, para essa conversa. Você, nessa abertura, já tocou em tantos temas que eu tenho que tomar um pouco de cuidado e tempo para responder a todos eles. Não vou fazer isso, vamos ao longo da conversa, mas eu quero começar primeiro a dizer que, de fato, a situação do Brasil hoje é surpreendente. Ninguém imaginaria, eu diria, por exemplo, nos anos 50, onde havia um enorme otimismo sobre o Brasil, sobre a possibilidade do Brasil superar o atraso que tinha em relação aos países desenvolvidos, mas depois houve algumas décadas de alta inflação, onde a coisa ficou muito complicada. Mas depois da estabilização do real, de ter derrotado a inflação crônica, essa ameaça de hiperinflação no Brasil, que já se vão agora, estamos chegando perto de 30 anos, é isso, né? Isso mesmo, né? 30 anos. 25 anos. Ah? Acho que foi em 94, foi uns 26 94, 25, né? Nós estamos indo para 26 anos. É surpreendente que nesses 26 anos, mas, na verdade, portanto, mais 14, 15 anos antes, então nós temos 4 décadas em que o Brasil está praticamente estagnado. E é muito surpreendente. Quer dizer, como é que um país com tanto potencial pode ter sua renda praticamente estagnada, quando países, especialmente outros países, como, vamos dar o exemplo da China, mas não é o único, mas a China, enquanto a China multiplicou por 20 a sua renda per capita, o Brasil apenas dobrou nesse período, nessas 4 décadas. Então, algo está profundamente errado
do ponto de vista no Brasil, na condução de políticas públicas no Brasil. E é difícil explicar o que é isso. Enquanto o Brasil tinha inflação, ok. Depois que a inflação foi controlada, o que é que impediu, nesses 25 anos, que o Brasil recuperasse a taxa de crescimento que já teve no passado? Muito bem, essa é a pergunta. Primeiro, eu não acredito, assim, deve-se manter sempre a esperança. Eu não sou muito otimista a curto prazo, mas você tem que manter a esperança de que a gente possa mudar alguma coisa. Primeiro de tudo, é preciso entender o que aconteceu e quais são as razões dessa paralisia da economia brasileira. Segundo, como você mesmo mencionou, a ideia, eu não acredito em um plano, nem a ideia de que possa haver como você citou, Bion, nós não é um Messias. Nós não vamos cair na tentação de esperar um Messias que vai salvar o país. Nenhum Messias. Nem os mais terra a terra, nem os Messias, outros Messias com poderes sobrenaturais. Do ponto de vista do plano real, que criou uma ideia de que é possível vencer, tinha um problema específico e havia um entendimento equivocado sobre o que eram as causas da inflação crônica. E aí isso liga, naquele momento, a teoria do que aconteceu naquele momento com hoje em dia. Continua a haver, quer dizer, o que explicava a dificuldade de combater a inflação crônica, não só no Brasil, mas em todos os países que tiveram inflação muito alta nesse período, é que a teoria monetária era uma teoria que estava equivocada e prescrevia um remédio errado. Hoje em dia também, grande parte do problema vem exatamente desse mesmo equívoco sobre a teoria monetária. A teoria monetária que é ensinada nas escolas é baseada na ideia de uma moeda mercadoria, de uma moeda com ouro, a prata, com valor intrínseco. E a moeda contemporânea é uma moeda exclusivamente fiduciária, ou seja, ela não tem valor intrínseco. Ela é uma unidade de conta emitida pelo Estado e que não tem nenhuma restrição à sua emissão. A restrição, quando a moeda era lastreada em ouro, o Estado só podia emitir quando tivesse ouro. Essa é a ideia do padrão ouro. Terminado o padrão ouro, finalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, completamente, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda já estava mais ou menos falido, mas terminado formalmente na segunda metade do século passado, a moeda hoje, em todos os países que têm sua moeda própria, é uma moeda fiduciária. Isso tem certas implicações sobre o que o Estado pode fazer. O Estado que emite sua moeda fiduciária não tem restrição financeira para seus gastos, ou seja, ele não precisa, como se diz isso, cobrar impostos, criar fontes de recursos para poder gastar. Quando ele gasta, ele cria imediatamente a moeda do seu gasto. Depois ele pode decidir esterilizar essa moeda que ele gastou, ou seja, vender títulos públicos para retirar a moeda que ele introduziu ao gastar. Isso não é que o governo precisa, portanto, de fontes de financiamento. Ele simplesmente faz a gestão do seu passivo. Ele pode resolver. Ao ele emitir títulos públicos, então ele aumenta a dívida dele. Sim, mas antes de entrar nessa coisa técnica, eu só quero dizer que isso é muito importante dizer que esse equívoco da teoria monetária, que lá atrás prescrevia que seria necessário apertar a liquidez, reduzir a liquidez na economia para controlar a inflação, e isso sistematicamente, o que isso provocava quando você tinha uma inflação alta, ao invés de controlar a inflação, isso provocava a recessão e ameaçava ter uma crise bancária, uma crise financeira. E, portanto, era sempre revertido antes que o país entrasse numa recessão muito profunda e a inflação seguia. Agora, é mais ou menos, o equívoco vem da mesma teoria, mesmo equívoco teórico, é feito um problema dessa incapacidade de entender que o Estado pode gastar. O que significa? Qual é o grande problema disso? Por que isso cria problema? Primeiro, porque você tem que explicar por que a teoria que foi ensinada durante
tantas décadas nas escolas e continua a ser ensinada nas escolas de economia, está errada. Esse é um primeiro ponto. Segundo, é preciso, ao descobrir que ela está errada e que o Estado não tem uma restrição financeira ao gastar, você cria uma coisa politicamente perigosa. A ideia de que o Estado, portanto, pode gastar de forma irresponsável e pode gastar mal. Pode gastar mal para financiar projetos eleitoreiros, populistas, demagógicos, pode gastar para atender interesses escusos, ou mesmo corruptos, pode gastar para financiar a própria, inflar o Estado e a operação do Estado, gastar na operação do próprio Estado, extremamente ineficiente, sem nenhuma prestação de serviços. O empreguismo eleitoreiro, também, tudo é ineficiência generalizada. Isso, de fato, é um perigo, é um problema. E como controlar isso, a situação disso, como é que se cria um Estado que gaste bem, que gaste a favor da população, que faça os serviços eficientemente e custe pouco. Isto que é uma coisa desejável, necessária para um país prosperar, não há, porque a economia fala muito pouco sobre o Estado. Como é que se opera um Estado competente? Nós não se estuda isso. O que é um Estado competente? Quais são os estímulos, quais são as restrições para um Estado competente? Ao adotar essa tese simplista da ideia de que a economia funciona sem o Estado, que está implícita por trás da teoria econômica convencional, e, ao contrário, o Estado é sempre um agente perturbador do bom funcionamento da economia, isso leva a uma adoção na prática da ideia de que nós precisamos asfixiar o Estado, impedir que o Estado, fazer com que o Estado seja o menor possível, mínimo possível, e sempre equilibre suas contas. Que me parece uma ideia absurda num país como o Brasil, com alto nível de desigualdade, com um país com tanta carência em saneamento, educação, saúde. Como é que pode o Estado ficar diminuído em relação a essas demandas, né? Além do mais, o Estado, quando ele é enxugado para dar lugar à iniciativa privada, a ideia que que me vem hoje em dia, é que o Estado se organiza como se alguém organizasse uma casa que fica bonita para receber convidados, e eles não aparecem. Quer dizer, o investimento privado não está aparecendo à medida que é necessário, né? Você organiza o Estado nós temos o ônus de o Estado não investir e não temos o bônus dos investimentos que não aparecem, ou não aparecem à medida que precisamos. Paulo, primeiro, eu não acho que isso, o fato, essa proposta de atar as mãos do Estado e asfixiá-lo, não é absurdo só num país com carências como o Brasil. Isso é absurdo em qualquer país no mundo, e as circunstâncias como uma crise como essa, da pandemia do Covid, são extraordinariamente ilumina a questão do absurdo disso. Nesse momento, por isso, mesmo os países mais avançados do mundo precisam de uma ação emergencial do Estado. Nos Estados Unidos foram trilhões de dólares. Em todos os países, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países, no Japão. Então, você tem o Estado nessas circunstâncias, precisa imediatamente tanto investir rapidamente na questão da saúde, na questão sanitária, e fazer um programa de compensação de renda para evitar o colapso e o sofrimento de todos aqueles que perderam emprego e renda, como aconteceu pela paralisia, que foi pela parada obrigatória que a economia teve que ser feita na economia por alguns meses, no mínimo, e que continua, de certa forma, sem voltar à situação normal. Então, essas são situações circunstanciais de recessão e que exigem a atuação do Estado, independente se o seu país é desenvolvido ou não desenvolvido. Agora, você tem razão. Em países onde a questão da infraestrutura está tão deficiente como é no Brasil, infraestrutura em todos os sentidos, quer dizer, tanto de educação, saúde, estradas desmuradas, aeroportos, a matriz energética que precisa ser transformada para reduzir a questão, a sua base
em combustíveis fósseis, tudo isso claramente exige ação do Estado. Exige investimento do Estado, exige uma ação inteligente do Estado. Ao contrário do que supõe e prega esta ideologia, que isso é pura ideologia, mas disfarçada, apresentada como se fosse uma tese científica da economia hegemônica, neoclássica, a ação do Estado é fundamental, ela não compete com o investimento privado. Ela é fundamental para atrair o investimento privado. O investimento privado atua como complementar a ação do Estado. Parceiro, né? Um parceiro, né? É evidente, claro, e precisa haver um direcionamento da economia para onde se vai. Agora, é claro que se o Estado investir em educação, em saúde e saneamento, que é ligado à saúde, e tiver uma população educada e sofisticada, isso atrai investimentos privados, é evidente. Agora, a ideia de que, ao você restringir completamente o Estado, atar as mãos do Estado, obrigá-lo em todas as circunstâncias, mesmo em circunstâncias dramáticas como as atuais, com profunda recessão, enorme capacidade ociosa e altíssima taxa de desemprego, que você obrigue o Estado a equilibrar suas contas, perfeito? Porque é assim que o investimento privado irá aparecer, é uma ilusão, não só uma ilusão, como está profundamente errado. Um contrassenso, porque, na minha opinião, assim, se o Estado investisse, né, se o empresariado como um todo, agregado, visse o Estado confiando no seu próprio país e investindo, ele viria atrás. Agora, se ele vê o Estado recuado, não é, não gastando, não investindo, ele também acha que não. Já o empresariado, em geral, no mundo, está meio avesso a risco, né? O dinheiro está empossado, né? Está muito avesso a risco. E se ainda vê um Estado que não induz ao crescimento, que não aposta em si, no seu país, ele não vem também, ou não vem à medida que precisamos, né? Sem dúvida Você nenhuma. está na França, você está morando na França agora, né? Eu estou morando em Portugal, mas eu estou na França. Hoje você está na França. Meu filho é casado com uma francesa e ela esteve aqui no Brasil, no Rio, e ela morria de rir na estrada, indo ver Teresópolis e tal. Ela morria de rir como o carro pulava. Os buracos que, de vez em quando, o carro entra no buraco, na linha vermelha, né? Ela morria de rir com a situação, ela achava engraçado, né? Porque as estradas em país civilizado, desenvolvido, é tudo bem asfaltadinho, né? Aqui está tudo errado, tudo esburacado, e é uma coisa. Esse é o visível, né? Se ela pudesse ver o estado da chamada do saneamento básico de Poxa, água no país, ela ficaria mais horrorizada. Não sei se ela não ia rir. você não ia chorar. 50% da população parece que não tem saneamento, não tem água potável. É uma coisa absurda. E os homens falando de contenção fiscal. Paulo, eu quando sempre gosto de pedalar, ando de bicicleta, sair em São Paulo, os paulistas todos vão pedalar ali perto de São Paulo, no que chama numa estrada que margeia um rio perto de São Paulo. E essa estrada, que portanto, estamos a 50 quilômetros da cidade mais rica do Brasil, o rio toda a quantidade de esgoto jogado no rio e de detrito industrial que provoca uma espuma branca no rio é inacreditável, uma coisa profundamente deprimente. Então, a ideia, quer dizer, as carências básicas do Brasil são enormes, extraordinárias. E isto é um bloqueio, o Estado, atar a mão do Estado para fazer esses investimentos que tem que ser feito, é uma coisa criminosa. Atar a mão do Estado em nome de... Porque, não se acredita que o Estado pode agir bem, é verdade, o Estado brasileiro está profundamente deteriorado. Exatamente porque a elite brasileira resolveu, como se diz, omitir dos assuntos públicos, dizer, olha, os assuntos públicos não interessam, e deixou que a política seja dominada por uma espécie de baixo clero com as piores intenções, na sua grande maioria, de fato é um problema. Então isso precisa ser revertido. É preciso ser revertido. A governança do Estado precisa ser revista. André, eu acho que nós ficamos refém
do que aconteceu de mau uso dos recursos públicos, né? Hoje precisa ser o simétrico disso. Quer dizer, como é que nós podemos determinar a nossa política econômica baseado em pessoas, em governos que fizeram mau uso dos recursos públicos? Quer dizer, nós ficamos refém deles. É a mesma coisa que continuar, só que do lado contrário. Se os governos anteriores gastaram mal, foram corruptos, foram ineficientes, e hoje nós temos que ser o contrário, nós continuamos iguais a eles, só que simétrico, né? Eu acho que nós continuamos com o mesmo problema. O Brasil tem um problema seríssimo de como é uma questão que eu chamo de governança. A governança do país está, como se diz isso, está podre, não há a menor dúvida. É preciso refundar a governança do país. É preciso, de novo, primeiro, que haja os estímulos certos para o funcionamento do Estado e as restrições certas. O que nós temos hoje é nenhum estímulo para o bom funcionamento do Estado. O Estado não atrai as pessoas bem intencionadas, não atrai as pessoas bem preparadas, com exceção de algumas agências como o Banco Central, que é uma passagem para ir para o mercado financeiro. O Estado claramente deixou de atrair pessoas da elite no sentido correto de elite, das pessoas mais preparadas do país e com boas intenções, preparadas culturalmente, eticamente. O fato de que nós estamos numa situação como essa, precisa, ser refundado. Como é que se refunda essa governança do Estado brasileiro, para o Estado brasileiro? Primeiro, tem um lado que pode ser solucionado, eu mesmo tenho feito algumas propostas, que é uma ideia de que você melhorar a tecnocracia, dar uma certa relevância ao Estado, à tecnoburocracia. Isso foi uma tese muito defendida na segunda metade do século XX, John Kenneth Galbraith e várias outras pessoas, a ideia de que o mundo moderno é complexo e precisa ser tocado por uma tecnoburocracia ilustrada. E que a democracia representativa era uma forma de, através da mídia, faria essa interface entre a tecnoburocracia e a população, que então elegeria os seus representantes políticos. Uma das coisas que aconteceu justamente no mundo é uma ideia, isso talvez é parte da explicação da crise da democracia representativa contemporânea em todos os países do mundo, não é só uma questão brasileira, é o fato que houve a tecnoburocracia passou a operar o mundo e, de certa forma, escanteou os políticos eleitos, que se tornaram irrelevantes, não têm capacidade de influência e de poder, e, por isso mesmo, passaram a defender seus próprios interesses corporativistas e muitas vezes escusos. O único interesse é manter no poder. Claramente, isso é um problema, é uma situação insustentável. E essa percepção, consciente ou inconscientemente, a população percebe que a democracia está oca, que eleger seus representantes não adianta nada. Quem manda é a tecnoburocracia. E com isso acaba elegendo pessoas com esses de corte populista, autoritário, seja de direita ou de esquerda, que fazem um discurso contra os políticos e contra a tecnoburocracia. Agora, claramente está nos levando, aí sim, está nos levando para uma radicalização ideológica de um lado ou do outro. No fundo, o ponto comum é o autoritarismo e a visão antidemocrática, anti-institucional, extremamente perigosa. Você fala no momento do livro, do Senso e Contrassenso, né, lançado recentemente, né, no início do ano. Você fala que sustentar o mito do orçamento equilibrado por não confiar que o país seja capaz de resistir à tentação dos gastos irresponsáveis não é diferente de defender a burca por não confiar no comportamento das mulheres. A imagem fiquei na dúvida se deveria usar essa imagem ou não. Mas aí é filho do cronista Otto Lara Rezende, né? Eu acho que a imagem é pertinente. Realmente é exatamente isso, uma ideia de que... E essa é a reação que eu vejo de muitos dos meus colegas. Como se, ao dizer a verdade, olha, é fato
que o governo que emite sua moeda fiduciária não tem restrição financeira. Mas não se pode dizer isso. Não se pode dizer isso porque o governo nunca irá se comportar bem. Então, ele precisa estar submetido a uma restrição dogmática, mentirosa, a um dogma religioso, que não tem nada de racional, mas que nós vendemos como sendo uma verdade científica, baseada em leis da natureza. André, você coloca no livro claramente, né, ou nos seus artigos, que existe um limite, que é a realidade econômica, né, a produtividade da economia, digamos, né? O gasto do governo vai encontrar um limite na capacidade econômica do país, né, na realidade econômica dele. Se o gasto é maior do que a produtividade ou os limites macroeconômicos, ele vai ser inflacionário. Paulo, sim, o governo não tem restrição financeira, ou seja, o governo precisa saber como gastar, em que gastar, gastar bem. O problema de como financiar o que vai gastar é um problema subordinado, secundário, que foi transformado hoje em dia, no Brasil sobretudo, como o problema principal. Okay? E a outra face face da moeda, desse mesmo equívoco, é a ideia de que se eu alocar dinheiro, recursos, o problema está resolvido. Basta alocar dinheiro para a educação, que a educação vai se resolver, não se resolve. Alocar dinheiro ele pode gastar mal. O problema é o que? Como investir em educação, como educar no país. Não basta gastar dinheiro em saúde, é preciso saber como gastar, que projeto vai se gastar em saúde. Essa é a primeira questão. Nesse caso, diga. Então, portanto, a única coisa que está dizendo era que o governo não tem restrição financeira. Uma vez que o projeto é bom, e do ponto de vista de aumento da produtividade da economia e aumento do bem-estar da população na economia, se ele é justificado, ele pode ser feito. Não é porque você não tem as fontes de financiamento garantido que ele não pode nem deve ser feito. Ele pode ser feito. Agora, todos os projetos podem ser feitos simultaneamente? Não. Aí, por quê? O que eu chamei de questão da realidade é, olha, a capacidade produtiva da economia não é ilimitada. Então, no tempo, se você pressionar muito a capacidade produtiva, começar a pressionar do ponto de vista, o desemprego for praticamente a zero, tiver pressão no mercado de trabalho, começar a ter excesso de demanda em todos os mercados, claramente, e isso você começa a ter uma pressão de demanda excessiva, demanda agregada excessiva sobre a capacidade de produzir naquela circunstância, e o primeiro sinal disso é que você começa a ter déficit no balanço de pagamentos. Por quê? A sua demanda agregada transborda para o exterior. E você começa a ter déficit, começa a exportar menos e importar mais. E claramente, isso acaba provocando desvalorização da moeda que é um dos principais sinais para deslanchar expectativas inflacionárias. Então, existe restrição. Do ponto de vista, como se diz no jargão dos economistas, o chamado custo-oportunidade não foi eliminado. Existe custo-oportunidade. Se eu faço uma coisa, eu não posso fazer outra. Perfeito? Agora, dado a restrição da realidade, não a restrição financeira, não a restrição de onde é financiado. Olha, eu tenho a população educada, eu tenho os equipamentos, eu tenho a capacidade de produzir os equipamentos, eu tenho a capacidade de produzir o que é necessário, então o problema financeiro não é o problema. Entendi. Por exemplo, o que aconteceu no quantitative easing, né, no que é americano, soltaram trilhões, acho que em 2008, né, e agora outros trilhões, e não inflacionou, a inflação não saiu do lugar. O chamado QE, Quantitative Easing, o fechamento quantitativo, esse nome horrível foi dado a isso, é simplesmente emissão monetária. O nome foi dado esse nome para não dizer que o governo estava emitindo moeda, mas é simplesmente criação de base monetária, exatamente isso, textualmente isso. E, para ter uma ideia, em 2008, 2009, depois da grande crise financeira dos países desenvolvidos, todos os bancos centrais, o Fed, por exemplo, Banco Central Americano, ele multiplicou a base monetária por um fator de 15. Ela saiu de 2% do PIB para perto de 30% do PIB.
Né? Depois ela recuou um pouco nos últimos anos para 23% do PIB, e agora, com o Covid, ela foi, em 2 meses, em um mês, ela foi de 23% do PIB para perto de 50% do PIB. Mais que dobrou. Mais do que dobrou. Perfeito? Quer dizer, mas olha o tamanho do aumento. Agora, e como aconteceu em 2008, como eu disse, olha, a expansão, o QE, o afrouxamento quantitativo, a emissão monetária nessas magnitudes, não foi só o FED, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, todos fizeram isso, perfeito? Eles emitiram uma magnitude nunca imaginada, né? Nunca vista, nunca nem imaginada que pudesse ser feita. E não houve nenhum sinal de inflação, muito pelo contrário. Todas as economias continuaram perigosamente perto da deflação, abaixo das metas de inflação de 2%, 4% estabelecida pelos bancos centrais, 2% na maioria das vezes. E o juros lá embaixo? Com juros levados a zero, praticamente zero, e em alguns casos até negativo. Bom, muito bem. E como é que isso não provocou inflação? Então, isso implodiu, deveria ter implodido. A teoria a credibilidade da teoria macroeconômica convencional. Não, as pessoas continuam a se fingir, dar uma explicação, não, velocidade, o dinheiro ficou empossado. Olha, dinheiro ficar empossado é exatamente o que a teoria quantitativa da moeda diz que não pode acontecer, que não aconteceria. Agora, dinheiro é exatamente empossado, dinheiro não circula. Aumento de moeda é um passivo do setor público, exatamente como qualquer dívida. É apenas uma dívida do setor público que não tem resgate determinado, não vence, tá? É uma perpetuidade, como se diz, e que tem juros zero. Agora, títulos públicos hoje têm juros muito perto de zero. A distinção entre moeda e dívida pública hoje é quase irrelevante, quase irrelevante. Então, você pode aumentar, e se você aumenta a quantidade de moeda, aumenta a quantidade de dívida pública, e a dívida é interna, é detida pelos cidadãos do próprio país. Nós não temos dívida externa praticamente. Né? A grande confusão é quando você tem dívida externa, dívida detida por estrangeiros e denominada em moeda estrangeira, moeda que você não pode emitir. Que não temos quase. Só para terminar, Paulo, você me desculpa, a ideia de que um governo que emite a própria moeda e tem a sua dívida denominada na sua própria moeda possa vir a dar um calote, a default, é absurda. O governo pode sempre emitir para resgatar a dívida. Isso não tem nenhum problema. Foi o que o QE demonstrou. O governo não só resgatou a dívida aqui, não é que ele emitiu para resgatar a dívida que estava vencendo, não. Ele emitiu para comprar dívida que estava sendo carregada pelo sistema em níveis inacreditáveis. Ou seja, lá em 2008, ele comprou de dívida perto quase 30% do PIB. Comprou, emitindo moeda. Isso não teve nenhum efeito inflacionário. Mas agora, Paulo, isso é tão flagrante. Os economistas gostam de falar de evidência empírica, de fingir que emitem, que são cientistas como das ciências naturais. Como é que eles podem refutar uma evidência tão como se diz isso, tão nítida, tão óbvia, né? Talvez eles tenham o álibi ou a desculpa de que são situações extras, ou conjunturais ou extraordinárias, são situação de pandemia ou de uma crise financeira. Talvez seja a saída que eles possam encontrar, né? Que não seria uma coisa habitual ou normal. Né? Olha, é sempre possível explicar aqui. Então, a teoria é geral, perfeito? Não tem nenhum, ela não tem ela explicada para valer em qualquer circunstância. Agora, e se ela não vale nas circunstâncias? E se ela não vale em uma situação quando tem uma crise financeira, agora tem uma crise sanitária, perfeito? Isso, simplesmente, olha, se você pode emitir para salvar o sistema financeiro, perfeito? Como foi no quantitative easing, por que você não pode emitir para aliviar a questão claro. da pressão social, né, no momento de uma crise como essa? Por que você não pode emitir para investir bem quando o país tem capacidade ociosa e desemprego evidente? Não tem resposta. Agora, não pode ser isso porque o governo vai investir mal, vai gastar mal.
Vai ser corrupto, vai ser corrupto. Vai ser corrupto, vai gastar mal, vai ser corporativista, vai gastar na sua própria operação. Quer dizer, a gente fica preso nessa armadilha, então, né? Ficamos presos. Eu acho que é uma armadilha, no fundo, que eu digo, é uma armadilha conceitual. Uma armadilha conceitual que nos impede. E ao não entender isso, isso ser vendido pelos economistas como se isso fosse baseado em ciência, portanto, isso fosse uma ciência, isso, portanto, fosse a revelação das leis naturais, tá? É simplesmente uma empulhação. A verdade é que as restrições que existem para o gasto público são restrições desenhadas pela sociedade, por nós, pelos homens. Essas restrições são racionais? Fazem sentido ou não fazem sentido? Perfeito? Então, olha, a restrição, vamos usar a restrição que está sendo mais discutida no Brasil hoje, a restrição do teto. O teto dos gastos públicos. Faz sentido? Olha, teoricamente, se você tem um governo perdulário, faria sentido você dizer, olha, as despesas, e eu até gosto muito disso, as despesas correntes do governo, as despesas do governo com a sua própria operação têm que ser limitadas. Eu, inclusive, gosto da ideia de que todas as despesas correntes do governo tenham que ser financiadas por impostos, porque isso é uma forma de dar um custo, uma percepção que a sociedade, que a operação do governo tem um custo. Agora, quando você... Os gastos de investimento do governo deveriam estar fora dessa restrição. No caso do teto, estão. Portanto, a restrição do teto é até uma restrição inteligente. Agora, como os gastos operacionais do governo, sobretudo, são os gastos de previdência do setor público, porque, embora se tenha se falado que se fez a reforma da Previdência foi só em cima do ISS, da Previdência do setor privado, dos empregados privados. Do setor público, ela praticamente nada mudou. Então, a Previdência dos estados e municípios, e mesmo da União, é o que cresce a uma velocidade muito rápida. E isso está, como isso é parte dos gastos operacionais do Estado, isso está espremendo a capacidade do Estado de fazer qualquer outro gasto. E como os investimentos não estão fora do orçamento do Estado, você simplesmente acaba obrigando o Estado, que está acontecendo. O Estado vai ter zero de capacidade de gastar em investimento, que é o que, então, você leva à falência e à asfixia do Estado, e à falência do Estado como capacidade de agir e de dirigir a economia. É o que está acontecendo, né? Está acontecendo. Agora, a proposta seria o investimento sair fora, o investimento do Estado poderia sair fora dessa contenção, então. Eu acho que deveria, perfeito, esse é o ponto. Investimento. Agora, como sempre, isso precisa ser o que é gasto e investimento e o que não é. Perfeito? Quem define o que é gasto e investimento? Como se define o que é gasto e investimento que deve ser feito, que pode ser feito, e gasto e investimento que não fazem sentido? Isso exige uma avaliação técnica competente. É mais importante ter uma agência de investimentos técnica, nesse sentido, que é com capacidade de avaliar os projetos de investimentos e aprovar e ordenar ao longo do tempo que projetos de investimentos serão começados e garantir, acompanhar que eles vão ser levados até o fim. Porque, como sempre, como nós temos visto no Brasil nos últimos anos, a ideia é que o governo faz os investimentos, anuncia a ideia de começou e depois deixa a obra inacabada, superafaturada e deixa inacabada. É como corrigir. Então, a ideia é como criar um Estado eficiente e competente. Eu não estou dizendo que o problema é fácil, não. O problema é muito complicado, porque nós não temos uma boa teoria sobre isso. Não se tem ideias muito de como operar um Estado competente. Isso é novidade. André, os políticos não vão mudar de uma hora para outra, mas você pode ter uma agência, como você falou, uma agência independente, técnica, só com pessoas qualificadas que poderiam orientar e vigiar como se fosse um órgão TCU, alguma coisa assim, prévio, né, de selecionar para onde vai o investimento, controlar como é que vai ser feito o gasto. Uma agência, quase um banco central de investimento, digamos, uma agência independente de investimentos, que assessorasse o governo. Paulo, essa é a ideia, mas eu não sei se eu não acredito que se possa isolar as decisões de investimentos públicos
como qualquer outra gestão de investimento do Estado, da influência dos políticos, porque isso nós estaremos caminhando para uma espécie de um autoritarismo tecnocrático, sem uma dúvida. tecnocracia, um governo completamente tecnocrático. Então, não tem saída sem uma cultura de atrair pessoas bem intencionadas, com espírito público e com moralmente competentes e sérios para a política. Senão, isso é uma ilusão. Os políticos serão sempre capazes de deturpar as agências tecnocráticas que nós tentar criar. Mas, de qualquer forma, eu acho que é preciso ter as duas coisas. É preciso refundar a ideia da política no Brasil, atrair as pessoas de bem, uma elite competente para a política, os cargos eletivos, que disputem os cargos eletivos, e, ao mesmo tempo, você precisa ter agências técnicas que forneçam, de certa forma, submetam as decisões desses políticos às prioridades técnicas. Quais são os projetos que têm maior retorno do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de bem-estar. E também de fiscalização dos gastos, que é importante. Exatamente. André, a gente já percebeu aqui na conversa que o gasto público não provoca inflação, necessariamente. Mas a gente vê na mídia quase como se fosse assim, uma coisa unânime, generalizada. Não é? O mantra de déficit público tem que ser contido, o teto fiscal tem que ser respeitado. Qualquer ameaça de romper isso, a bolsa desaba, o dólar sobe e começa uma ladainha na mídia sobre a questão do déficit público. Eu pergunto, eu quero chegar também à questão você falou em mercado financeiro, dos agentes que vão para o mercado, e eu vou chegar lá também. Mas eu primeiro queria saber de você, por que isso acontece? Por que seus colegas têm essa fixação em relação ao problema? Paulo, uma pergunta curiosa, perfeito. Essa fixação não existia, essa fixação era relativamente nova. Isso, vamos lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, pouquíssima gente discutia e entendia a questão do orçamento público, que é uma questão importante, porque a decisão de orçamento, do orçamento fiscal, é uma das mais importantes discussões de políticas públicas que existe num país. Como eu disse uma entrevista algum mês atrás, há 30 anos atrás, a única pessoa que entendia do orçamento fiscal e se preocupava com isso era o Raul Veloso, que curiosamente, hoje está totalmente de acordo com a gente sobre isso, completamente de acordo. Olha, isso é um absurdo, essa decisão de equilibrar o orçamento em qualquer circunstância, a qualquer custo, num momento como esse. Agora, depois, as pessoas, hoje, as pessoas só se preocupam com equilibrar o orçamento. E como eu disse, eu digo, olha, eu não entendo para que as pessoas precisam formar em economia. Basta ir a uma primeira aula de 1 hora e aprender o seguinte: o governo gastou é ruim, o governo reduziu o gasto é bom, equilibrou o orçamento, está tudo resolvido. Não precisa saber mais nada, não precisa ter projeto para o país. Não, eu seria reprovado. Não precisa fazer mais. Agora, isso são a grande maioria dos economistas que aparecem na mídia, e todos, ou quase todos, trabalham no mercado financeiro, hoje em dia, defendem só isso. Defendem isso, como você disse, é um mantra. E isso é repetido pelos jornalistas econômicos na mídia. E é repetido, como se fosse um dogma. E não adianta você dizer, olha, isso está errado logicamente, isso é em flagrante contradição com a evidência empírica. Porque dogma é dogma, fé é fé. Não se abala a fé assim, não será apenas a evidência dos fatos que irá abalar a minha fé. Simplesmente esse é o ponto. Os jornalistas escrevem para essas pessoas falam para eles mesmos. E, de certa forma, isso vira um clube. E o impressionante é que não tem uma voz dissonante.
Não aparece ninguém. Nós estamos fazendo é uma caricatura, perfeito? Quer dizer, é quase verdade, mas tem muitas vozes dissonantes. Não, mas na grande mídia não se respeita aquela situação em que você ouve uma opinião e depois ouve outra, né? Houve um contraponto. Não, na questão do déficit público, na grande mídia, eu acompanho e me interesso por esse assunto há algum tempo, que eu vejo uma contradição enorme nele. Se você não vê um contraponto, você vê uma pessoa falando sobre o déficit contra o rompimento do déficit público, vê outra falando a mesma coisa, e não tem uma pessoa, não é bem assim. Ninguém fala. Na grande mídia. Agora, esse ponto é um ponto mais delicado, que eu queria abordar com você. Muitos dos que falam, os comentaristas econômicos, analistas de corretoras de valores ou outros economistas que aparecem na mídia, são todos eles, me parecem, ligados a bancos, a instituições financeiras. E aí esse é um ponto delicado. Eu ia perguntar a você, que você já foi um banqueiro, já foi ligado a mercado financeiro, eu perguntaria o seguinte: interessa às instituições financeiras que essa situação seja mantida? Na intermediação dos títulos, aquela coisa lá com o Banco Central, é do interesse do mercado bancário e financeiro que haja a contenção do déficit público a esse ponto? Vamos lá. Primeiro, não é necessariamente bancos. O sistema bancário, banco comercial é um pouco diferente. Bancos também. Os economistas hoje estão no mercado financeiro. Hoje, grande parte são que chamam assim, gestoras financeiras. Não necessariamente bancos. Né? São pessoas que lidam com a gestão de ativos financeiros. Sim. Não me parece evidente a ligação entre a defesa do equilíbrio fiscal e o interesse do mercado financeiro. Não é evidente, já pensei muito sobre isso. Por exemplo, o mercado financeiro se beneficia de taxa de juros alta? Provavelmente. Perfeito? Isso favoreceu, durante muito tempo, esse enorme equívoco, desde o real, que foi ter mantido a taxa de juros no Brasil em níveis absurdamente altos até 1 ano e meio atrás. Naquela tese de que o juro alto baixava a inflação, e era exatamente o contrário, como você já colocava. Eu não sei se é exatamente o contrário, isso é uma conjectura neo-fischeriana, mas é bem possível. Os juros altos, como ficou demonstrado no Brasil, não baixam a inflação. Baixa. Agora, se os juros altos provocam inflação, é uma conjectura que precisa ser melhor estudada, perfeito? Mas, logicamente, tem uma explicação que pode fazer sentido. Não vamos entrar nisso aqui agora. Agora, então, aqui, vamos voltar à sua pergunta. Por que, então, esta unanimidade, praticamente, dos economistas que trabalham no mercado financeiro, da defesa do equilíbrio fiscal a qualquer custo? Com a ideia de que, se não houver equilíbrio fiscal, se houver um aumento da dívida pública, da relação dívida-PIB, o país entrará em colapso. É muito curioso. Eu não vejo uma ligação direta de interesse nisso. Eu acho que isso tem a ver com a história que vem de séculos, que um interesse entre o chamado o capital financeiro, na verdade, quem organiza o mundo contemporâneo. E o capital financeiro, no sentido de quais são os valores das empresas, como é que se determina o valor das ações, valor dos negócios, o mundo dos negócios, isso é aparentemente, como se estivesse respondendo mais uma vez a mesma questão, como se estivesse sendo regido por umas leis naturais da economia, ele, na verdade, é regido por o que se convenciona nesse sistema em como organizar e reorganizar o poder. Então, claramente, o Estado, como o Estado tende a ser ele não faz parte dessa reorganização do poder do capital, ele precisa ser contido. Ele precisa ser contido para que essa lógica de como ordenar e reordenar o poder
distribuir e organizar e redistribuir a riqueza seja feita pela lógica do capital, não seja muito atrapalhada pela ação do Estado. E, portanto, você precisa conter o Estado. Então, de certa forma, a razão para isso é mais indireta do que interesse imediato. E essa história, se me permite, só antes de terminar, lá atrás, quer dizer, quando se saiu do mundo da Idade Média, com o aparecimento da burguesia, a criação das cidades e do Estado, esta lógica era progressista. A lógica capitalista, a ideia era progressista. Ela era o avanço das forças modernizadoras do comércio, depois com a Revolução Industrial, da indústria, para conter o poder da aristocracia, que usava na distribuição, quer dizer, basicamente usava para distribuir força e persuasão ideológica, a religião, o direito divino. Isso foi substituído por uma ideia que veio com a teoria econômica, que a distribuição é feita com base na sua produtividade. O trabalhador ganha de acordo com a sua produtividade e o capital com a sua produtividade. Agora, isso é uma mistificação, não tem bases lógicas nenhuma, não vou entrar nessa discussão aqui, mas foi, num primeiro momento, progressista. Hoje, isso é claramente algo que é conservador, se não for reacionário. Ele está simplesmente preservando a ideia de que, olha, uma concentração de riqueza que está havendo no mundo, não é só no Brasil, absurda, como nunca se viu o que está havendo, e um empobrecimento de uma fração que não é só o extremo baixo da população, mas é toda a classe média, que é insustentável. Isso é claramente insustentável. Agora, e essa ideologia, que já foi progressista, essa ideologia da teoria econômica neoclássica, que já foi progressista no passado, hoje se tornou, sem ela ter mudado, porque ela não se adaptou, ela é profundamente reacionária, conservadora e reacionária. Ela impede que se reorganize a sociedade e a economia de uma forma melhor. E o sistema financeiro é a voz, porque a capitalização financeira é a essência dessa, como se ordena e se reordena, para usar a expressão de um extraordinário livro de dois israelenses, o Jonathan Nitzan e Shinslon Bichler, que precisa ser lido por todos que têm interesse nesse tema, que ordena e reordena as forças e a distribuição no mundo contemporâneo. O nome do livro? O nome do livro é Capital com o Poder, Capital as Power. O Capital as Power. Podia ser traduzido aqui, né? Eu vou fazer essa sugestão. Fica a sugestão aí, né? Muito bom, André. André foi aluno da PUC, no Rio de Janeiro, fez doutorado na Massachusetts Institute of Technology, né? Continua dando aula, André? Não, eu dei aula na PUC, dei aula, depois interrompi por um longo período que fui para o mercado financeiro, e depois regressei, voltei a fazer uma reimersão acadêmica, fui para a Universidade de Colômbia, onde eu fui Senior Fellow por 2 anos, e acho que terminei em 2016, 2017. E desde então estou recolhido à minha insignificância. Você foi um dos autores o principal autor, né, criou a URV, não é, do Plano Real, né? E depois foi também diretor de política monetária do Banco Central, não foi? Uma época. Sim, deixa eu dizer primeiro, não é o principal autor. O Plano Real Plano Real é um programa que dependeu do esforço de muita gente, de atuação desde Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco e inúmeras pessoas que trabalharam no programa do Plano Real. Eu, pelo contrário, inclusive, eu saí antes da implementação do Plano Real. Eu sou o idealizador, quer dizer, a ideia da URV, da ideia de uma moeda indexada, uma moeda virtual indexada, é minha. Essa é que é a minha contribuição para o programa. E a partir até de
Desculpe. Agora, eu fui diretor do Banco Central de Política Monetária, na época chamava diretor de Dívida Pública e Mercado Aberto, hoje chama diretor de Política Monetária do Banco Central, e fui presidente do BNDES. E fui assessor direto da Presidência da República com o Fernando Henrique Cardoso. E fui também, brevemente, por um período de 4 meses, substituindo o Pedro Malan, terminei negociador-chefe da dívida externa brasileira, terminei a negociação da dívida externa com o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Eu me lembro que a URV foi herdeira de uns trabalhos que você fez na década de 80, estão até no seu livro, né, no Censo e Contrassenso, sobre indexação, desindexação, foi? Exatamente. Eu peguei os meus 2 artigos originais e mais o artigo que eu escrevi a 4 mãos com o Pércio Arida, porque fomos apresentar isso num seminário em Washington. E o artigo com o Pércio Arida tinha sido em inglês, e eu falei com ele, e eu fiz uma tradução agora para publicar como apêndice desse meu livro, porque eu acho que é muito importante entender, como eu disse, o erro que se fazia sobre inflação tem a mesma origem, uma teoria monetária equivocada quanto ao erro que hoje, na insistência do equilíbrio das contas públicas a qualquer custo e em qualquer circunstância. E eu sei que a história não se repete, André, mas quem sabe se aqueles trabalhos foram o primórdio da estabilização da moeda no Brasil, quem sabe os seus trabalhos atuais em relação à crítica a essa política monetária e as ideias dogmáticas sobre déficit público não possam ser também o embrião de um novo plano que possa tirar o Brasil dessa paralisação, dessa estagnação. Você aceitaria, se houvesse algum convite, de voltar para algum governo? Paulo, deixa eu te responder com isso de novo, com questão. Eu não acredito em plano. Aliás, mesmo quando briguei muito com a ideia de plano real. Porque eu disse, plano da ideia que é algo que você tem uma concepção, você aplica e está resolvido. A realidade exige que você formule permanentemente. Ela está em permanente movimento e permanentemente surpreendendo. Então, não existe algo que se possa pensar a priori e depois implementar forçosamente sobre a realidade. Você pensa e você faz um planejamento e está permanentemente obrigado a revê-lo, a refazer esse momento a cada momento. É um plano dinâmico, né? Então, não é plano, é uma atuação, é programa. Você precisa agir de acordo com uma visão inteligente. A primeira coisa que é preciso você precisa estar disposto a pensar e a pensar de forma aberta. E, portanto, por isso aí o subtítulo desse meu livro, para uma economia não dogmática. A primeira coisa é você não subscrever dogmas. Quem tem dogmas não pensa, é incapaz de entender a realidade, é incapaz de se adaptar às surpresas que a realidade permanentemente apresenta. Você citou Bion, eu sei que Bion fala sobre as surpresas permanentes a que nós estamos submetidos. Quem não é capaz, é exatamente esse horror, esse pavor de ser surpreendido, que nos dá essa necessidade dogmática de acreditarmos em coisas eternas e permanentes. É isso, o psicanalista não é muito diferente do que você está falando, não. Os dogmáticos da psicanálise são iguaizinhos. Por que a ciência econômica? Alguém disse que a economia é uma ciência triste. Quem foi que? Alguém disse isso, né? Eu não conheço, mas A economia é uma ciência triste. Tem um autor que falou isso e é bem conhecido. Isso é mais bonito do que a economia merece. Eu pergunto por que a economia não pode ser por que a economia não pode ser uma ciência alegre, né? Ser essa coisa de contenção. Já vimos que não vai causar inflação, vai causar distúrbio no mercado financeiro, mas depois vai ter 2 trabalhos. Vai cair a bolsa e depois vai ter que subir, porque a economia vai começar a andar, né? O dólar vai subir. Eu tenho muitas dúvidas se essa ameaça de que se houver, por exemplo, se a dívida pública subir em relação ao PIB, se o teto for furado, os gastos, o dólar vai subir e a bolsa vai cair. Eu não acredito nisso.
Perfeito? Se isso claramente, se você fizer isso, for explicar, se você furar o teto e claramente isso for percebido, o governo vai gastar de forma completamente populista, irracional, Irresponsável, corrupta. perdulária, é óbvio que sim, isso é um crise. O que provoca inflação e subida da moeda estrangeira, do dólar, e queda de bolsa, é uma percepção de um governo que está se desorganizando, que está se desfazendo. Quando o país tem um governo que ameaça está fracassar o failed state, é que você tem recessão e inflação. Normalmente você tem muito mais convivência de estagflação do que inflação com crescimento. Então, é quando o país se desorganiza, o Estado se desorganiza, a confiança no Estado acaba, é que você começa a ter dúvidas sobre dívida pública, começa a comprar dólar, sobre moeda pública, começa a comprar dólar e a bolsa cai. Agora, se for um programa coerente, organizado, entendido, bem explicado, de que o país vai investir bem, por isso a relação dívida-PIB vai subir durante alguns anos, mas o país vai crescer e lá à frente essa relação vai voltar a cair, ou seja, vai convergir, não há uma trajetória explosiva da relação dívida-PIB, isso é perfeitamente compreendido, será perfeitamente compreendido, será visto como altamente positivo, estimulará os investimentos privados, estimulará a bolsa e, com certeza, o dólar, não haverá nenhum movimento especulativo de alta do dólar como é hoje. O Brasil tem 25% do PIB em reservas internacionais. A alta do dólar hoje é puramente movimento especulativo no sentido de, olha, tensão. Então, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. É exatamente isso. Com o aumento das inversões no país, o dólar, evidentemente, vai cair. Evidentemente, vai cair. Eu não acho que o investimento externo é tão necessário como parece. Todos os analistas brasileiros, na grande mídia, falam como se a única capacidade de investir no país fosse investimento estrangeiro. Isso é falso, perfeito? Isso é outro equívoco. Pressupõe de que para investir você precisa ter a poupança. E é o contrário. Você investe e cria poupança. Exatamente isso. Então, se o país confiar em si e investir, você terá investimento, você não precisa de investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro é excelente, é muito bom, porque o investimento estrangeiro pode trazer tecnologia, o investimento estrangeiro pode ser complementar ao investimento público e ao investimento privado nacional, mas não é uma necessidade, perfeito? Não é uma necessidade absoluta. E o país, a mídia raciocina como, olha, se nós fôssemos dependentes, precisamos seduzir os investidores estrangeiros. Olha, nós somos ao contrário. Quando nós investimos em nós mesmos, os investimentos e nós começamos a crescer, aí os investidores estrangeiros vão estar muito interessados. A China cresceu o que cresceu sem nenhum investimento estrangeiro, perfeito? Nenhum. Então, ao nós investimos, nós criamos moeda, é isso? Ao nós investirmos, nós criamos poupança. Esse é outro aqui. A ideia é de nós não podemos investir porque nós temos baixa poupança. Não é verdade, perfeito? Nós não investimos porque o país não está investindo porque não tem confiança, porque não tem projeto. Eu não sei, não tem projeto, não sei, não consigo ver à frente de 6 meses do que vai acontecer com o país. Então, eu não invisto. Eu não sei. Agora, se o país tiver projeto, tiver perspectiva, tiver taxa de crescimento, as pessoas, os próprios empresários brasileiros vão investir. Se o governo tiver um projeto de investimentos coerente em infraestrutura, em energia, ele cria as oportunidades e vê a direção onde o investimento privado vem junto e complementa. A ideia de parcerias, inclusive de investimento de público e privado, é muito positiva. Perfeito? Mesmo concessões, muito favorável. Agora, você não precisa de investimento estrangeiro para isso. Você tem riqueza no Brasil capaz de investir, que vai investir. Falta é a decisão de investir. E por que não tem a decisão de investir? Porque o país não tem projeto. O país não tem perspectiva. Então, ninguém investe. É simplesmente isso. E não tem a ousadia, né? Não tem a ousadia, está na retranca o tempo todo, não tem coragem. O que é essa obsessão de controlar o déficit fiscal, se não a retranca? Uma retranca horrorosa. Agora, quem não, como dizia, como é que é o Nenê Prancha, quem não faz, leva. E dizer também outra coisa, quando se você dá treinamento a um cara burro, ele fica mais burro. Exatamente isso. André, foi um prazer enorme. Eu acho que
As suas ideias são entusiasmantes para o Brasil de hoje. Vou tentar divulgar o máximo possível. Talvez haja um projeto de continuar essas entrevistas numa série A Economia no Divã. Vamos ver se isso se sucede mesmo. E, quem sabe, fomos pioneiros nesse momento de uma nova fase, né, que nós estamos precisando. Eu acho esse título excelente. A Economia do Divã é muito bom. merece ser que tenha sucesso. Te agradeço. Obrigado. Um grande abraço. Um abraço. Tchau.